Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e comentário sobre temas políticos e económicos, nacionais e internacionais, mas não só, com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Obrigado, Olá, Paulo. Jorge. Hoje é o nosso último programa. Nosso último programa de 2013. Vamos, como é costume, fazer uma pequena resenha e um balanço do que foi este ano 2013, especialmente aqui em Portugal, mas também um pouco por esse mundo fora. Eu também queria... por exemplo, em janeiro, toda a gente sabe, o Barack Obama tomou posse, não é? Exato. Tinha sido eleito. Depois não sei se recorda daqueles ventos ciclónicos, 140 km de chuvas, provocou mortos e alguns feridos e desalojados em Portugal. E depois também uma coisa que eu acho aqui ao lado, mas que dá, é uma coisa que eu e o Paulo temos falado, que foi o problema da contabilidade do Partido Popular Espanhol, em que durante 9 anos se pagou a dirigentes e houve doações das construtoras, nada que a gente não saiba que não aconteça, e que o Mariano Rajoy recebia 25 mil euros, que eu não acho mal, não é? Mas pronto. Sim, havia uma espécie de uma contabilidade separada com prova que também mas ele continua a negar, ele diz que isso não é verdade. Sim, mas está provado, o El País provou isso. Sim, mas agora aliás, todos caíram, os tesoureiros, menos ele. Penso que é o Luís Bárcenas, é assim que se diz. Em fevereiro, bem, a Coreia do Norte fez um novo teste nuclear. Também há uma coisa muito interessante, foi aquela queda do meteorito na Rússia, sim. Que 1000 e tal feridos. A Sony anunciou a PlayStation 4, que as pessoas gostam. Também aquele filme galardoado dos Oscars, o Argo. E o Papa abdicou, não é? E tivemos um novo Papa. Penso que é a primeira vez que isso acontece. Exatamente. Foi um momento que também, se calhar é um momento marcante para a Igreja Católica, porque não só há portanto, abdica um Papa antes de morrer, por vontade própria, mas também logo a seguir vem um Papa com um estilo, digamos, com uma maneira de ser fantástico, bastante diferente. E, portanto, se calhar a Igreja Católica, mais uma vez, digamos, consegue manter-se, e, portanto, estes 2000 anos de história não serão por acaso, serão, ou quase 2000 anos, 700 anos. Sim, mas o que é interessante é que Igreja Católica Romana. E ser eleito um Papa sul-americano, argentino e não europeu. Exato, mas eu acho que não é normal os europeus votarem, foi da primeira vez logo, que antigamente não sai logo o fumo branco. Exatamente, mas eu acho que isso pode ser, não percebo nada das questões internas, assim, de maior envergadura política interna institucional do Vaticano, mas pode ser digamos, um caminho novo que a Igreja Católica está, até porque havia muita crítica. Não tinha outra hipótese, aliás, eu penso que o outro Papa abdica devido a problemas de pedofilia e de não conseguir dar a volta à situação e todos os escândalos que acontecem, não é? Começa logo pela Igreja, que a Igreja tem uma posição. Eu acho imensa piada a bispos, todos darem opinião. O Papa inaceito. Respeito bastante. Dão opiniões sobre a pobreza em vez de tentarem ajudar, e nos países onde vivem, como é em Portugal com a concordata, não terem isenções de tudo e mais alguma coisa, impostos e quando não há dinheiro, não há... Mas a Igreja Católica faz um trabalho de combate e de luta da pobreza e depois... Podia fazer mais. Podia fazer mais, mas também há que destacar que fazem isso. Tá bem. E se calhar outras igrejas também fazem. A Igreja Católica faz mais porque é mais dominante em Portugal. Mas acho que a Igreja não se deve meter em assuntos da política, e a política não se deve meter em assuntos da Igreja. Isto faz-me lembrar, quando era logo a seguir ao 25 de Abril, a esquerda, nesse aspecto, tinha razão, que tinha medo das homilias dos padres. Recorda-se? Sim. Em que os padres diziam para votar... Eu quando era novo... Quando era novo, a Igreja tem que falar da Igreja. Sim. A Igreja tem tantos problemas que deve mudar. Eu quando era mais novo ia regularmente, todos os domingos à missa. Não me recordo, até aos 13 anos. Por isso é que depois nunca mais foi. Porque era obrigado. Agora só vou, digamos, nos casamentos, batizados... por aí. Neste momento sou ateísta praticante, mas nunca senti, das vezes que ia, quando ia regularmente, nunca senti que da parte dos padres ou da Igreja Católica em geral houvesse grande intervenção política. Mas deixe-me continuar, senão nós não conseguimos terminar.
Portanto, em fevereiro também o Oscar Pistorius, que era aquele fulano que corria se não tinha pernas, que é acusado de ter assassinado a mulher na África do Sul, mas pronto, vamos ver o que é que isso dá. Foi um caso muito esquisito. Em março morreu Hugo Chávez e foi eleito também o Papa, que se chama Jorge Mário Bergoglio e não Francisco, que as pessoas dizem. Mas no caso da Venezuela também é engraçado como é que a seguir ao Hugo Chávez, que já era de certa maneira um radical, aparece um presidente que aparentemente ainda é mais radical, mais do que o anterior. Depois houve o estado de guerra na Coreia do Norte com a Coreia do Sul e a ameaça de intervenção dos Estados Unidos e Japão. Digamos, é uma coisa, é algo crónico, não é? Coreia você hoje não me deixa continuar, você está terrível. É que não conseguimos chegar ao fim. Depois... conseguimos. É a morte de Thatcher em abril. Há um atentado, aqui isso também me provocou, o atentado terrorista em Boston, naquela maratona. Maratona, sim. E o terremoto de uma grande amplitude na China. E depois penso que também houve aqui uma coisa muito interessante, que é uma imagem em que se vê... não, foi isso. Em maio, o primeiro eclipse solar, anular de 2013, que foi na Austrália. O Chelsea ganha ao Benfica e o Jorge Jesus quase que morre, não é? Porque é o ano que o Benfica está lá quase e não ganha nada. Não ganha nada e está quase, mas não ganha gosto de me rir, mas a cara do Jesus faz-me rir, com todo o respeito. O Porto é tricampeão, mesmo marcando aquele golo para lá dos 90 minutos, também uma sorte brutal, mas pronto, a sorte sem sorte não se consegue, exatamente. Depois ganha o Passos Ferreira e contrata o treinador de Passos Ferreira, estou a brincar, mas é uma simples coincidência. Depois também há um grande tornado nos Estados Unidos, em Oklahoma. Sim, que é complicadíssimo. E também há uma coisa que passou despercebido, que é aquele soldado britânico que é assassinado nas ruas de Londres, ao vivo, recorda-se? Não me recordo. E o Bayern de Munique é campeão europeu e ganha ao Borussia Dortmund. E também há outra coisa que passou despercebido, é o fundador da Microsoft, o Bill Gates, passa para número 1, segundo a revista Forbes, e o Warren Buffett ficou em terceiro, porque antigamente penso que era um mexicano. Estou a falar bem ou não? Sim. Eles os três são muito próximos e portanto alternam um pouco. Depois há aqui uma coisa brutal que também a nós nos interessa e se podemos comentar, que é em maio o desemprego em Espanha atingiu o recorde brutal de 27%. 6,2 milhões de espanhóis têm emprego. É uma coisa assustadora. Assustadora mesmo. Em junho, houve uma tentativa de bater o recorde do Garrett McNamara, não é? Que aquela miúda partiu o tornozelo, que aquilo é assustador, mas aquelas ondas, não há melhor publicidade para Portugal e a Nazaré. Sim, não é? Foi muito bom, Em junho também a Rainha fez o 60º aniversário. Essa está difícil, essa está de pedra e cal, aparentemente. Nem podia dar lugar aos outros, como fizeram na Holanda. E depois houve aqui uma coisa que eu acho que o Paulo, não sei se concorda comigo, mas que mudou o mundo, que é as denúncias de espionagem do Edward Snowden, esse ex-agente da CIA, em que mostra que tudo está controlado. Há um arquivo de tudo, o local onde estivestes, com quem estivestes, a hora que estivestes, o conteúdo da conversa. O tema da conversa só não se mostra o conteúdo. Quer dizer, isto é um Big Brother. Eu já sentia isso. Nós temos um telemóvel que nos diz onde a gente esteve. Exatamente. Isso é Até se quem namora é maior traição para uma namorada ver onde é que a gente esteve. Isso era uma coisa que se dizia e que já se escreveram livros e já se fizeram filmes e séries sobre a NSA, portanto, essa entidade do governo americano que promove as escutas eletrónicas, espionagem eletrónica, mas foi, digamos, foi a vez onde mais se revelou sobre o funcionamento interno e segredos mesmo que estavam guardados e que foram recolhidos e armazenados. Mas é preciso coragem. Ele tentou em Hong Kong e depois a Rússia, aí é que entronca no Putin, deu-lhe asilo político. É que o Putin, para mim, é uma das figuras maiores deste ano. Sim, não é tão grande como o Mandela, mas não é quase... O Putin teve já várias hipóteses e conseguiu, pelo menos consegue ter o mérito
enfim, ter ali uma ditadura soft na Rússia, de manter aquele grande império, aquela imensidão. Não, mas eu nunca pensei unida. Mas depois tem algumas atitudes interessantes digamos, para a humanidade, mas falta-lhe sempre qualquer coisa. Ainda não é aquela... As pessoas não confiam. Porque, ainda não é aquela pessoa... Sim, não confiam por ele próprio. Aliás, vê-se o que se passa agora em Kiev, não é? Na Ucrânia, não é? No fundo houve uma desagregação, mas no fundo há uma grande pressão, que é ter o gás. Mas há aqui uma coisa que para mim mudou o mundo. É que, pouca gente sabe, os Estados Unidos têm um superávit de energia que não tinham até agora. Portanto, não tem um superávit de energia, tem um déficit mais pequeno. Não tem, não, vai exportar energia. O que não, é que ainda não. Vai. Portanto, ao exportar energia, que é gás e petróleo, que é autossuficiente, muda completamente a política no Médio Oriente. Vamos ser precisos, os Estados Unidos têm um déficit, ainda tem um déficit de petróleo, tem um superávit de gás natural, mas tem um déficit de petróleo. O que acontece é que o déficit tem vindo a diminuir. Era muito elevado em 2007. Descobriram umas novas jazigas. Não, mas eu sei o que estou a dizer, porque mas eu também sei, porque ao permitir exportar e saber, tendo em conta o que ainda vai explorar... Mas importa muito ainda, portanto... Não, desculpe, importa um mínimo, não precisa de absolutamente nada, já produz por dia mais do que a Arábia e a Rússia, desculpe. Sim, mas importa. Então porque gasta muito. Claro. Portanto, mas ainda não tem um superávit. Sim, o saldo ainda é negativo, mas é menos negativo. Não jogo com as palavras, não é isso que se pretende. As palavras são corretas. Temos de ser corretos naquilo que dizem. Eu sou correto muito e tenho muito cuidado. Neste campo não, porque eu percebo muito disto. Está bem. Eu não percebo nada, mas vou continuar a falar. É que isso permite não estar dependente da Arábia Saudita e da Rússia. Está menos dependente. Não está nada. Está menos dependente. Ok. Está menos dependente. Mas eu, por acaso, acho que isso muda tudo o que se passa a nível do Médio Oriente. E depois com este acordo com o Irão, até mostra uma certa debilidade. Aliás, porque deveria ter invadido a Síria e não o fez. Com as armas químicas. Deveria? Claro. Os Estados Unidos deveriam? Claro, que as armas químicas estava provado, está mais que provado que as usaram. E, portanto, como recuou... Eu sou contra países invadirem outros países. Pois, a não ser em missões humanitárias. Mas, o Paulo tem por exemplo, em Paulo África... tem que perceber o português e deixar-me acabar, porque senão as pessoas não percebem o meu raciocínio. E eu sei também o que estou a dizer. É que antigamente os Estados Unidos, em qualquer sítio, chegavam lá. E como já têm muitas frentes e estão escaldados dos talibãs, do Iraque e não sei o que mais... Do Iraque e do Afeganistão. Claro. O que é que acontece? Na Síria, quanto a mim, mostraram debilidade. Não, eu discordo, eu acho que mostraram razoabilidade. Já invadiram 2 países, o Afeganistão com um acordo de uma grande coligação, o Iraque com uma pequena coligação. Mas mesmo assim... Mas o Obama disse que se houvesse, o limite era o uso de armas químicas, e se provasse que tinham usado armas químicas... Mas não foi provado, porque aparentemente aquela situação foi engendrada por adversários. Não. Portanto, não foi provado quando esteve lá aquele candidato a Presidente da República, isso ficou provado, mas pronto, taticamente, para mim, isso mostrou um recuo enorme. Por exemplo, em relação, porque eu acho que, e para mim, este acordo com o Irão é outro passo atrás, porque o Irão vai produzir armas nucleares e vai... Não sei. Vai. Isso, se morasse em Israel, não gostaria muito. Sim, mas nós, quer dizer, mas o mundo não pode ser visto só pelo um prisma de um lado, temos que ver pelos vários lados. E isto de andar a invadir países, além dos custos económicos que tem custos humanos muito elevados. Já não precisa dessa rota do petróleo como precisava nos anos 80, 90. Sim, não é claro. Deixa aquilo ao Deus dará. Veja o que acontece no Egito. Mas repare, a situação no Iraque, a invasão dos Estados Unidos... Mas isso não foi culpa do Obama, não é? Não, do Iraque acabou por não resolver nada. Claro. Porque é verdade. Não pode ser assim. Claro. Em junho também morre aquele fulano da série televisiva Os Sopranos, o James Gandolfini. Aquele que tinha piada, aquele durão.
O bandido. E depois é giro, no Brasil há aqueles protestos e depois o Brasil acaba por ganhar a taça das confederações que nós pensávamos que podia haver. E aparentemente os protestos no Brasil pouco ou nada resultaram e dissiparam. Porque o Lula interveio e disse que era preciso perceber os protestos, que é o contrário aqui em Portugal, não é? Que Sim, não é um país do arco da Troika. Acabaram por recuar no aumento do preço dos transportes, ou alguma parte do aumento, mas pouco mais resultou, parece-me, pouco mais resultou desses protestos. Sim, mas essas manifestações têm todas a razão de ser, que eram os transportes. Claro, com certeza, mas estou a dizer que foram gigantescas manifestações. Sim. Durante semanas, ou vários fins de semana, e mesmo assim o impacto político que teve foram reduzidos. Depois, em julho, a Croácia entra na União Europeia, que torna-se o 28º país, não sei para quê, mas pronto, tem tantos países. Tem direito, tem direito. Claro, no Egito o Morsi foi-se embora, foi deposto. Foi deposto e agora, ultimamente, foi o primeiro-ministro da altura, parece que foi preso, exatamente. E também nasceu o filho do príncipe William e acontece também... 3 semanas de crise política, toma posse o novo governo com Paulo Portas como vice-primeiro-ministro. Novo governo? Não. Governo recalchutado. Sim, mas, no fundo, sim, mas teve que tomar posse, não é? Porque... O Paulo Portas. Então passou para vice-primeiro-ministro, recorda-se? Sim, recordo. E depois foi aquela cena brutal em Santiago de Compostela, que foi aquele comboio que descarrilou, aquelas imagens brutais. Voltando ao Paulo Portas, ele sair de Ministro dos Negócios Estrangeiros, onde tinha, digamos, um departamento importante, um setor do Estado e do Governo importante, e ficou praticamente sem pasta nenhuma, como Vice-Primeiro-Ministro. Mas continua a viajar. Depois também é a vitória do Christoph Froome no Tour, que eu gostei imenso. Apesar do doping, essas coisas todas. Porque eu não sou ciclista, às vezes ando de bicicleta. Raramente tenho uns amigos que têm bicicleta, mas digo-lhe uma coisa, é um esforço tão grande que sem aditivos não é possível 3 semanas. Fala-se muito, há um desporto, sempre se falou muito em doping e sempre se descobriram muitos casos. Depois em agosto a Amazing comprou o Austin Post. Amazon. Pois, e depois Portugal debate-se com uma maré de graves incêndios florestais, recorda-se? O costume. Pois, muito bem. Um verão trágico, como ao costume. Em agosto o Obama admitia invadir a Síria. Admitia. Tenha calma. Admitia. E depois o Usain Bolt, penso que também gosta, aquele corredor dos 100 metros que ganha tudo, é espetacular. É a maior publicidade que se pode fazer à Jamaica, eu acho. Exatamente. Depois... Se o Bob Marley não tivesse morrido, ainda seriam os corredores e o Bob Marley. Verdade. Depois na Grécia houve aquele problema de matar a Aurora Dourada, que é aqueles extremistas que a mim mete-me imensa impressão. Mataram uma pessoa, um manifestante. O atentado em Nairobi, no Quénia. E penso que em setembro... Uma coisa interessante é que a Microsoft compra a Nokia. Que eu estava com medo, tenho um Nokia que passa publicidade, mas tudo iPhone e tudo Samsung. O mundo que as voltas dá. E agora temos claramente três grandes empresas no mundo dos telemóveis, que é a Apple, a Samsung e a Microsoft. Por acaso gosto imenso do Windows 8, porque depois o computador... Não sei se recorda, a Google, 1 ou 2 anos antes, acho que 2 anos antes, também comprou a Motorola. Portanto, foi um pouco... A Microsoft foi um pouco arrastada também por este movimento. Tenho saudades também do Steve Jobs. Pois. Eu tenho. O Tóquio ganha a Madrid e ganha os Jogos Olímpicos, quase que morriam. Também os espanhóis ganham tudo. Pá, uma coisa, é um povo... Povo aguerrido, é um povo aguerrido. Mesmo nas dificuldades, é um povo aguerrido. Deve ser um socialista, que era o Filipe González, que apostou brutalmente. Mas deve ser um espírito coletivo que já vem... Que eu penso que começou... Que daquilo que eu percebo da cultura espanhola, digamos, nesta fase mais moderna, tem muito a ver com o final do século XIX e princípio do século XX, onde há uma grande dinâmica de modernização, enquanto que Portugal também teve momentos dessa dinâmica, mas nunca foi alargada, nunca tivemos uma elite nacionalista, ou seja, as elites espanholas são muito nacionalistas, quer as económicas, quer as culturais são nacionalistas e, portanto, isso acaba por fortalecer o país. Eu reparo que o Filipe González fez
uma estrutura, um programa sim, de apoio a toda repare que os espanhóis estão em todo o lado, estão na Fórmula 1, estão no basquetebol, no ténis, não é são vários. Filipe Gonçalves deu aquele impulso, grande empurrão, aqui um pouco, digamos, como o Cavaco tentou dar, mas de uma forma que depois não resultou. Depois há a aprovação da lei das 40 horas, mas nem toda a gente a pratica. E depois houve aquelas eleições autárquicas de 2013, que é o princípio do fim deste governo e do PSD. Pois, parece que sim, mas aparentemente, digamos, a sensação que o país teve é que a derrota do PSD não foi assim tão grande, apesar de ter sido numericamente, mas como sentimentalmente é um homem sim, mas em que não aproveitou esta decalagem e fez escolhas em que não permitiu uma vitória retumbante do PS. Pois. Depois é apresentado o Orçamento de Estado, em outubro, não sei... Mais austeridade, basicamente é um orçamento que reforça a linha de austeridade que vem de 2012 mas o PS e que foi interrompida. Já pediu a fiscalização sucessiva. Eu acho que há muita gente que não entende que com aqueles chumbos, os dois, o 2012 e 2013, no Tribunal Constitucional, a austeridade, de certa maneira, em 2013 foi fortemente mitigada. E, portanto, este orçamento de 2014 retoma a colossal austeridade de 2012 do Vítor Gaspar. Hoje vem no jornal. Esqueceu-se de referir aí que o Vítor Gaspar sai do governo, que é um dos grandes pilares, um dos grandes ideólogos do governo, sai em junho. Então, eu falei na remodelação, mas falei mais no Porto. Sim, exato, mas eu penso que a saída do Vítor Gaspar e a explicação que ele dá, por um lado, digamos, sem tirar totalmente o tapete ao Primeiro-Ministro, mas por outro lado admitindo que a receita da austeridade que ele tinha implementado, ou que tinha sido a principal face dessa receita, não funcionou como ele previa. Sim. Mas, aparentemente, aquilo que ele disse... Mas para muitos portugueses foi um alívio lir. Aquilo que ele escreveu não teve impacto. Mas eu esqueci-me aqui de dizer uma coisa em outubro, foi o Berlusconi, foi expulso do Senado, perdeu a imunidade por vários crimes de sexo e fraude fiscal. E foi julgado e há aquela coisa dos imigrantes em Lampedusa, recorda-se? Sim, continua, E depois há uma coisa muito interessante, passou despercebida, é que nas cortes apareceram várias raparigas com os seios à mostra, em luta, sim, em Espanha, por causa do aborto, porque vai haver uma lei anti-aborto que vai ser aprovada em Espanha. Repara o retrocesso, pai, de 30 anos de Espanha em relação a Portugal em algumas áreas. E pronto, depois também em novembro houve uma grande manifestação em Portugal, a melhor cidadania, estes protestos da Troika, que é os 4 mil milhões de cortes. Pois. Também sim, mas lá está, manifestações que depois acabam por não ter grande impacto prático. Não tem grande impacto, porque as manifestações não têm um rosto. Há vários líderes e depois o problema é que vão logo entrevistar as pessoas do PCP, do Bloco de Esquerda, que nada tem a ver com aquilo, está a compreender? Tem pouco a ver. O problema é a imprensa devia ter outra posição, não é? Sim, sim. Há vários movimentos cívicos. Claro, uma das causas, digamos, de uma democracia mais fraca que temos é precisamente também porque a comunicação social só dá a voz sempre aos mesmos. E as pessoas acabam-se por cansar. Daquilo que eu ouço das pessoas à minha volta, toda a gente está cansada dos comentadores Marcelo, Marcos Mendes... Se calhar qualquer dia também ficam cansados de nós. Exato, se calhar também. Depois, em dezembro, morre o Nelson Mandela, que é uma tragédia. E há uma música do ano que eu gosto muito, que é Get Lucky, que é uma música que teve 50 milhões... Daft Punk, sim, Get Lucky. Não, esse Daft Punk é português. Esse fulano, um deles é de descendência portuguesa, chama-se Manuel Dom Cristo. Olha, não sabia. Está a ver? Afinal, Portugal está lá. Estamos em todo lado. E tem uma descarga da net a pagar de 7,2 milhões de pessoas. Pá, que isto é uma coisa. Bateu aquela música maluca que era um Gagman da Coreia. O Gangnam Style do coreano. Do Psy, sim. É o que eu tenho, mas se ainda tivermos mais tempo podemos falar aqui. Rápido, para acabar mesmo. Pronto, para mim as pessoas importantes este ano foi o Papa, o Putin e o Snowden. Não sei se para si também, não sei. Sim, considero o Putin interligado com o Snowden. Esqueci-me de dizer uma coisa. E o Obama também, acho que Portugal o Obama foi apurado para o europeu, esqueci disso. Pois foi. Acho que o Obama também é um e a Merkel, são personagens, a Merkel, quanto a mim, no mau sentido. O Obama com Já reparou que o Fidel ainda não morreu?
É verdade. Eu não é que queira que ele morra, que até admiro a capacidade de resistência desse E eu, homem. contrariamente ao Joaquim Jorge, espero que a linha política internacional dos Estados Unidos seja muito mais pacifista do que até agora. Não, eu não estou a dizer eu sou pela paz. Repara, o problema é que quando se diz uma coisa, então não se diz, está a perceber? Não, mas é preciso explorar, às vezes é preciso se ameaçar para... Não, o que eu noto, repara, para não os Estados ter que, Unidos não ter sempre que haver foram guerra. para os outros países, isso, pronto, é a minha Mal, opinião, mal. mas era por causa do petróleo, não era nada, querem lá saber Claro, dos iraquianos. exatamente, Quer dizer, é isso que eu quero dizer. É isso, é verdade. Portanto, como estão praticamente em grande produção, porque o gás tem uma técnica que eu não tenho agora de memória, que é uma extração que até é criticada pelos... Exatamente, pelos ambientalistas. E consegue uma produção brutal. Correto. Quer dizer, como quer dizer, o que é que eu vou ali chatear? Sim, não há aquela pressão tão grande. Agora, eu tenho medo que, por exemplo, Israel ataque o Irão. Sim, mas se calhar mas nós não podemos. Mas repare, é como aquele filme, o Relatório Minoritário, não podemos prender um criminoso antes de ele cometer um crime. Não, mas, por exemplo, há outra coisa. Eu acho que levantar as sanções ao Irão até pode ser bom para... O Irão engana os Estados Unidos em relação àquelas que vão lá à ONU e... Sim, às inspeções. Claro, pá, por amor de Deus, o senhor sabe disso, não é? Que mete-me imensa... Olha, uma coisa que o Obama ainda não fez foi fechar Guantánamo nem acabar com as sanções a Cuba. E outra coisa, gostei imenso que ele apertasse a mão ao Raul Castro. Mas tivemos a vitória do partido da Merkel também, e agora há pouco tempo a formação do governo com grande coligação com o SPD. Em que consultaram as pessoas e os alemães perceberam o que se passou. Consultaram os 400 mil militantes do SPD que confirmaram o acordo. Sim. Mas, de qualquer maneira, havia sempre o risco dessa não confirmação. É uma coisa para os partidos... É uma atitude que os partidos portugueses deviam ter e que não têm. E por hoje é tudo, e por este ano também. É um prazer. Até para o ano. Vamos lá ver.